Beleza, pessoal, vamos finalmente então começar a nossa programação aqui, tá ok? Então é o seguinte, primeira coisa que tu vai fazer, certo? É verificar se você tem aqui o Sky. Veja que aqui, ó, nós já temos aqui o Sky, ó. Tá vendo aqui? Veja que ele já tem esse Sky aqui, que é esse horizon.pcx aqui. Veja que nós temos aqui esse Sky aqui já implementado, ó. Certo? Por isso que quando ele executou, ele ficou desta forma aqui, ó. Veja que ele ficou isso aqui. Só que veja que não ficou uma coisa decente, né? Não gostei disso daqui. Então, tu pode vir aqui e estar alterando isso aqui. Por quê? Porque tem esse que é o Sky, certo? Aqui tem algumas propriedades que a gente vai estar vendo como é que funciona isso aqui. Então, tu pode alterar isso aqui. Ou se, deixa eu fechar aqui, se você tivesse criado, por exemplo, deixa eu pegar aqui um Map Properties aqui, se tu tivesse criado como A6 template lá em cima, vamos sobrepor, vejam que aí ele já não vai ter. Vamos fechar aqui. Veja que ele, tu vai procurar aqui, tu não vai encontrar o Sky, certo? Tu não vai encontrar. Por isso, como não tem nada, veja que na hora de a gente executar isso aqui, ele aparece aqui, então, aquele default, certo? Ou seja, aparece aquele que nós selecionamos e deu para a bola, certo? Mas vamos mudar isso aqui. Então, vamos mudar isso aqui das duas formas. Como não está aparecendo nada aqui, então a gente poderá estar programando isso daqui, certo? Então deixa eu só botar aqui um seguinte, videoaulas do Neri Informaticon Ubra, beleza, tá aqui, só para meu site, beleza, certo? Então o que nós vamos fazer, pessoal? Primeira coisa que nós vamos fazer é definir aqui o path aonde vai ficar, onde estão os meus arquivos. Vejam que nós temos aqui um diretório chamado Sky, onde eu tenho os meus Skies, certo? Então, pergunta para vocês, esse meu diretório aqui, arquivos e programas, GStudio 6, Sky, ele está dentro do path aqui? Vejo que ele não está, ó. Vejo que ele está, vai procurar arquivos, programas, GStudio Template 6, Code, a não ser que uma coisa ideal até a fazer neste caso aqui seria colocar dentro de templates, certo? Então, ou seja, pegar esse meu Sky aqui, vou arrastar para dentro do template 6. Vejo que agora os Skies estão dentro do template 6, só para ficar uma estrutura mais organizada, já que aqui eu tenho models, eu tenho outras coisas aqui que eu posso estar utilizando também, certo? Tenho aqui imagens, enfim, tá? Se tu não tivesse diretório template 6 aqui, pode usar só o template, pode criar, isso aqui é o de menos, tá, pessoal? Isso aqui é o de menos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse meu diretório aqui e vou colocar e vou acrescentar o meu diretório Sky. Se tu não fizer isso aqui, meu filho, não vai funcionar. Ele não vai localizar aquele teu Sky, certo? Beleza. Então, agora aqui embaixo a gente vai programar. Onde tu vai programar? Em algum lugar. Pode ser antes de uma função, pode ser aqui no final, aonde tu quiser, tá? Vamos fazer ele já aqui assim mesmo, tá? Então aqui a gente vai criar a funçãozinha para ele funcionar o Sky, ok? Bom, a gente pode poderia as duas formas de programar é usando o Lite C ou o C Script, tá ok? A gente vai programar aqui com o C Script, que ele vai funcionar em qualquer versão, tá ok? Depois eu posso até mostrar como é que seria o exemplo usando o Lite C, certo? Então é o seguinte, vamos iniciar aqui informando que é um Sky, certo? E vamos dar o nome aqui de Skybox. Ok. E aqui, então, a gente vai colocar algumas características aqui para ele funcionar. Então, primeira coisa, nós temos aqui um type, certo? Vejam que, olha só que bacana aqui embaixo, ó. Conforme tu vai digitando, aqui embaixo já está aparecendo aqui algumas informações aqui, ó, type. Aqui então ele está dizendo que é o nome da entidade, certo?
somente modelos, somente os arquivos do tipo modelos e sprites, do tipo então PCX, BMP, TGA, DDS ou MDL podem ser usados aqui, tá certo? Então olha só, pessoal, são isso daqui que eu posso estar adicionando aqui dentro. Pergunta para vocês, dentro do template 6, o Sky, que tipo de arquivo que é? TGA. Estão vendo aqui? É TGA. Então vamos ver aqui, onde é que tem aqui? Aceita TGA? Aceita. Está escrito aqui que aceita. BMP? Aceita. PCX? Tanto é que o que tinha antes lá no A5 template era PCX, né? Você deve se lembrar. Então, pessoal, tudo isso aqui tu pode estar fazendo. Tem um BMP com essas características aqui de Sky, pode estar inserindo também o BMP conforme vocês estão vendo aqui, tá certo? Aqui tem algumas características dele também, tá certo? Então, pessoal, aqui que eu vou definir o nome do arquivo que vou estar utilizando, ó, nome da minha entidade, nome do meu arquivo, certo? Qual que é que eu vou utilizar? Deixa eu ver como é que é esse Japan aqui. Deixa eu ver como é que é ele. Não lembro mais. Vamos abrir aqui só para a gente ver como é que é esse daqui. A gente vê esse aqui assim. Então vamos usar esse Japan mais 6.tga, certo? Beleza, então vamos lá, vamos usar ele. Onde é que eu estou? Aqui. Então type igual. Abre aqui. Não esqueça do ponto e vírgula no final. Abrir o sinal de menor e sinal de maior. E agora eu vou colocar o nome dele. Japan mais 6.tga. Veja que esse daqui é o nome dele. Deixa eu só conferir. Japan mais 6.tga. É este nomezinho aqui. Perfeito. Muito bem. Agora eu vou definir então mais alguma coisinha aqui. Vamos definir o meu flex. Muito bem, veja que já apareceu aqui então algumas características. Você pode estar olhando aqui embaixo, né, alguns flags, por exemplo, visível, pode definir se vai ser visível na tela ou não, overlay, o background color normalmente é preto, tu pode estar modificando se é translucente, filtro, light, enfim, aqui tem alguns exemplos aqui também que tu pode estar adicionando, certo? E gostaria já de adiantar para vocês que tu pode trabalhar então com três tipos, ou seja, dume, cilindro ou cubo, certo? Ou cube, no caso. No nosso caso aqui, eu vou até mais depois, de repente, até mostrar para vocês como é que faria para mim trabalhar com dume. Deixa eu botar aqui assim, ó. Deixa eu colocar assim, ó. Tu pode trabalhar então com os tipos dume, cilindro ou cubo. Cube, certo? De repente, depois eu já mostro para vocês como é que faz para trabalhar com dume ou com cilindro. Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar ele com o cube, certo? Veja que o tipo que a gente baixou é do tipo cubo e vou dizer que ele vai ser visível, então. Visible. Vai ser visível, certo? Beleza. E aqui, então, para finalizar esse nosso primeiro exemplo aqui, a gente vai colocar aqui o nosso layer. Quem já trabalhou aí com Flash aí, sabe o que é layer, né? O conceito em si é o mesmo, sempre que for usar layer, não importa a situação, a ideia é sempre a mesma. No nosso caso aqui, então, vai determinar a ordem em que esse céu vai ser visualizado. Tá? Se ele estiver, por exemplo, com um valor maior do que um outro objeto aqui, uma camada inferior, então ele vai sobrepor ele, tá ok? E se tiver, por exemplo, dois elementos com o mesmo valor, então eles são classificados conforme o seu buffer. Nesse caso aqui, a gente vai colocar ele como ordem 1. Lembrando que isso aqui tu não pode modificar via programação, ou seja, em tempo de execução tu não pode ir lá e dizer que o layer dele passou a ser 2, conforme tal. Isso tu não pode fazer via programação, tá ok? Então seria basicamente isso daqui. Vamos salvar isso daqui e vamos testar agora a nossa implementação. Vamos ver como é que ficou. Aqui, ó. Mas olha só, cara, já funcionou de primeira sem nenhum errinho. Vejam a diferença
que é você está usando uma camada, você está usando um sky bacana. Olha só o efeito que o teu jogo passa a ter. Veja que parece que eu estou como se fosse num barco, né? Aqui, ó, a água ali, beleza? Olha só que bacana. Então, isso aqui, pessoal, realmente enriquece muito a tua aplicação. Ou seja, o Japão, veja que tem lá, bem como se estivesse no Japão mesmo, a água lá, uns morros lá, umas casas típicas do Japão. Certo? Então, obrigado. Próximo vídeo de aula eu continuo. Tchau.